Sejam bem-vindos ao guia completo de data e hora com Python. Nesse vídeo eu vou te mostrar como que você vai utilizar a biblioteca DateTime para manipular datas e horas com a linguagem Python. É um assunto que muitas pessoas tendem a ter dificuldade, até porque é um assunto razoavelmente complexo, mas é um assunto que é muito utilizado. Praticamente quase toda aplicação que você for desenvolver, em algum momento você vai ter que trabalhar com data e hora. Então vem comigo que a gente vai destrinchar esse tema e você nunca mais vai ter dificuldade em fazer alguma coisa do tipo. Então vem comigo. Aqui, primeira coisa que eu quero deixar para vocês é que eu preparei um material completo sobre a DateTime aqui. Então a gente vai seguir esse material de apoio durante toda a aula. Para você ter acesso a esse material de apoio, link na descrição. Não se esquece de se inscrever no canal, deixar um comentário falando se gostou ou não, o que poderia melhorar e etc. aqui no canal. Não se esquece também de nos seguir nas outras redes sociais, nosso GitHub tá aqui, nosso LinkedIn, Instagram. Segue a gente por lá para não perder nada, ok? Então vamos começar aqui. Então primeiro, tem aqui, eu vou explicar como que esse PDF está separado. Então aqui eu estou explicando a DateTime, PDF sobre a DateTime. Aqui eu explico um pouquinho da estrutura da DateTime. E aqui nós temos lá um módulo, uma parte sobre Time Delta, depois uma parte sobre o Date, depois uma parte sobre o DateTime e depois uma parte sobre o Time. E a gente vai destrinchar cada um desses tópicos. A primeira coisa que a gente precisa entender é a estrutura dessa biblioteca. Então a biblioteca DateTime, ela tem o módulo DateTime e dentro dele ele tem algumas outras subdivisões, algumas partes importantes. E elas são o Time Delta, o TZInfo, o Time Zone, o Time, o Date e o DateTime. A gente vai ver nessa aula o Time Delta, o Time, o Date e o DateTime. Ok? O TZInfo e o Time Zone a gente não vai ver, senão ficaria uma aula muito longa. A gente pode trazer nas próximas aulas. Então, o primeiro que a gente vai entrar aqui é o Time Delta. O que é o Time Delta? É uma forma que a DateTime traz para a gente, da gente conseguir criar um intervalo de tempo. Então a gente vai criar um intervalo de 2 dias, tantos minutos, tantas horas, tantos segundos, tantas semanas e etc. Ou seja, se a gente quer criar um intervalo de tempo, a gente utiliza a DateTime. Então vamos ver aqui como que a gente faz isso. Então vamos vir aqui, from DateTime import time delta. Por que time delta? Ó, observa aqui. Então da DateTime nós temos a time delta. Então da biblioteca DateTime eu estou importando a time delta. Perfeito, então vamos lá. Agora nós precisamos criar um espaço de tempo. Então vou copiar esse código aqui. Então nós temos lá a variável delta, ela recebe, ou seja, ela vai ser igual a time delta e abro parênteses. E aqui a time delta nós podemos passar 3, 6, 7 parâmetros, que é o dia, segundos, microsegundos, milissegundos, minutos, horas e semanas. Então, por exemplo, eu estou criando um intervalo de tempo que tem 50 dias, 27 segundos, 10 microsegundos, 29 mil milissegundos, 5 minutos, 8 horas e 2 semanas. Eu posso abstrair algum desses temas e não passar. Por exemplo, se eu não tiro semanas, horas e minutos, significa que o intervalo de tempo que eu estou passando tem 0 semanas, 0 minutos e o outro que eu tirei foi... E 0 horas também. Então eu posso abstrair. Você não precisa passar todos. Por exemplo, eu quero criar um intervalo de tempo apenas de 50 dias. Você pode, é só deixar 10 é igual a 50. E aqui nós criamos um intervalo de tempo através da time delta. E esse intervalo de tempo tem 50 dias nesse caso. Eu vou deixar o resto aqui. Então agora a gente poderia dar um print em delta. E ele vai trazer um objeto do tipo datetime. Então eu vou vir aqui rodar Python 3, menad.py. E aqui eu vou rodar data e hora, ponto .py. Aqui ele falou que não existe... eu menad.py, eu tô programando tanto em Django. Python 3, data e hora. E agora sim. Então tem lá um espaço de tempo que tem 64 dias, 8 horas, 5 minutos e por aí vai. Cara, você falar, por que 64 dias se aqui você passou 50 dias? Tá estranho isso daí. Mas tem que levar em consideração que há uma soma de todo o resto. Concordam comigo? Ó, se a gente olhar aqui tem 64 dias. Mas se a gente for ver, a gente passou aqui 2 semanas. Cada semana tem 7 dias, então 14. 50 mais 14, 64, que dá os 64 dias. Então ele já faz essa conversão automática para a gente. Ele sempre vai levar para o maior. Depois ele vai trazendo o resto. Então ele já fica responsável por fazer esse cálculo. Se eu passo aqui 3 semanas,
ele já vai mostrar 71 dias, ele já aumenta automaticamente essa quantidade de tempo, ok, pessoal? Então aqui criamos um objeto do tipo datetime com todas as nossas informações aqui, 10 microsegundos, 29 mil milissegundos, ou seja, cadê esses 29 mil milissegundos? Ele foi convertido, então a gente tem que fazer todo o cálculo de baixo para cima até chegar no dia. A gente vai somando, aí depois a gente vai para as horas, depois para os minutos e etc. Ele já faz todo esse cálculo para deixar certinho para a gente. Aqui nós podemos fazer o cálculo aqui, delta, vou continuar aqui no PDF, né? Então aqui, o time delta, ele tem alguns atributos que pertencem à classe e alguns atributos que pertencem à instância. Qual que é a diferença de um para o outro? O time delta, os atributos que pertencem à classe, não dependem da instância, ou seja, de eu ter criado alguma coisa do tipo. Por exemplo, se eu quero saber qual que é o tempo mínimo ou o tempo máximo que pode ser criado utilizando a datetime, eu posso simplesmente fazer assim, ó. Datetime delta, time delta ponto min. Quando eu faço isso e rodar o meu código, ele vai trazer para mim o tempo mínimo que pode ser criado com a datetime. Então tem lá, ó, nem sei quantos 9 aqui, menos 99999 dias. Eu não consigo criar um tempo menor do que esse, um intervalo de tempo menor do que esse. E eu tenho o tempo máximo também. Se eu rodar meu código, ele traz lá 9999 dias, 23 horas, 59 minutos, 59 segundos e 99999 milissegundos, ok? Então eu tenho o meu tempo mínimo e meu tempo máximo. Se eu tentar criar um tempo maior do que esse, eu não consigo através da datetime, ok? E esses são os atributos de classe, porque eles não pertencem a nenhuma... Esqueci a palavra. A nenhuma instância, ok? E depois nós temos o time delta.resolution. O que ele é? Vamos rodar aqui, time delta.resolution. O time delta resolution, imagina assim, você criou dois intervalos de tempo, e você quer subtrair um intervalo pelo outro. Qual que é o limite mínimo que o resultado dessa subtração pode dar? Esse daqui. Então, 0 hora, 0 minuto, 0 segundo, 0,00001 milissegundo, ok? Então, basicamente, é isso o resolution. Ele te mostra qual que é a subtração mínima, o resultado da subtração entre dois time deltas, que vai ser o mínimo possível. Ok? Depois, vamos lá. Aqui, isso aqui a gente já viu. Aqui a gente já... agora sim. Aqui eu vou mostrar que a gente pode fazer operações com os time deltas. Imagina assim, ó. Eu vou criar um time delta aqui, então. Falar que x vai ser igual a time delta. Passar minhas horas, passar aqui 10 dias. Days vai ser igual a 10 dias. E vou criar aqui um y, vai ser igual a time delta. Days vai ser igual a 20 dias. Perfeito. Agora eu quero fazer o cálculo. Qual que é a diferença de tempo entre y e x? Então eu posso fazer y menos x. Quando eu faço isso, ele vai fazer todo o cálculo e me dizer a diferença de tempo. E a diferença de tempo é 10 dias. Ou seja, 10 dias menos 20 dias menos 10. E aqui eu poderia colocar aqui minutes vai ser igual a 20 minutos. Agora, minha diferença de tempo é de 10 dias e 20 minutos. Aqui eu poderia colocar dias negativos também, menos 20. Agora, minha diferença de tempo é de menos 30 dias. A gente pode criar um intervalo de tempo ali negativo para a gente poder realizar esse tipo de cálculo. A gente pode realizar tanto soma, subtração, divisão e etc. Então, se eu rodo meu código, agora eu somei. Menos 20 com 10 vai dar 10 dias e 20 minutos. Ok? Então, perfeito. Fica claro que vocês podem fazer esse tipo de operação tranquilamente com qualquer tipo de time delta que você tenha. Se tiver minutos, milissegundos, microsegundos, não importa, você consegue fazer operações entre dois time deltas diferentes, ok? Vamos voltar aqui. Agora nós temos aqui o total seconds. Ele vai trazer para a gente, se eu criar um time delta, por exemplo, esse de 10 dias. Eu quero saber o total de segundos que eu tenho aqui no meu x. Então eu posso colocar x.total seconds. E esse método ele vai trazer para a gente a quantidade de segundos que a gente tem nesse intervalo de tempo. Esse daqui é um método de instância, ou seja, ele depende da gente ter criado um objeto do tipo time delta. Diferente do min e do max, que a gente consegue simplesmente usar sem ter uma instância, o total de seconds não. Como é que eu ia perguntar qual que é o total de seconds nesse intervalo de tempo? Qual é o intervalo de tempo? Não criei. Então a gente não consegue fazer esse tipo de coisa. Aqui eu rodei meu código, ele falou que eu tenho lá 864 mil segundos.
Então 10 dias tem esse tempo. Se eu passar aqui 10 dias e, deixa eu pensar aqui, 10 horas. Rodei meu código. Agora tem isso daqui de segundos e etc. Basicamente é isso que nós temos aqui no Time Delta. Então no Time Delta a gente vai conseguir criar intervalos de tempos. Agora nós vamos para o Date, mas não se esqueçam do Time Delta, porque o Time Delta ainda vai ser importante, porque a gente pode juntar o Time Delta com o Date. Por exemplo, eu tenho lá um Date e quero fazer uma subtração de um Time Delta, a gente pode também. Então vamos lá. Aqui nós temos o do From Date Time, aqui a gente, vamos tirar esse código, né? Vou até deixar o código aqui para a gente continuar usando aqui para baixo, né? Então beleza, vou só comentar o print. Agora eu vou fazer from datetime import date. O date ele permite a gente manipular datas do calendário gregoriano. Então aqui a gente pode criar mês, ano e dia. Então aqui a gente pode olhar aqui, ó, a gente pode perceber que a gente pode criar date, uma variável, aqui eu tô até chamando o mesmo nome, daqui não, a gente não pode fazer, a gente tem que chamar de outro nome, por exemplo, data. Data é igual a date e eu passo aqui ano, mês e dia. Sempre lembrando que aqui a gente não está no nosso padrão. Já vou mostrar para vocês como que a gente vai converter para o nosso padrão, que é utilizando o strftime. Então aqui vamos criar uma data, então. Vou falar que data vai ser igual a date. Então eu posso criar uma determinada data. Vou criar lá 2021. O mês vai ser mês 8, mês 10 e dia 29. Então eu vou criar a data de hoje. Se agora eu posso dar um print em data. Quando eu rodo meu código, opa, não tinha ido ainda. Agora ele mostrou a data, dia 21 do mês 10 e do dia 29. Só que isso daqui está em padrão americano. Agora a gente pode fazer o contrário, porque aqui a gente passou ano, mês e dia e criou um objeto tipo datetime. Agora imagina que você tem uma string com ano, mês e dia e você quer converter para um objeto do tipo data. Ok? Como que a gente pode fazer isso? Utilizando o from ISO format. Então a gente pode pegar aqui, Ctrl C. Vou dar um Ctrl V aqui. E agora, da date, vamos colocar um print aqui. Vou colocar x, vai ser igual a isso. Agora a gente dá um print em x. Print em x. Rodamos nosso código e ele mostra 2021 do 10 de 29. A gente pode dar um type aqui, ó. Type de x. Rodamos o nosso código e agora nós criamos, através de uma string, um objeto do tipo datetime.date. Então a gente pode criar um objeto do tipo data através de uma string. A gente não tem problema nenhum fazer isso, ok? Nós temos o date.today, que é muito interessante, que a gente pode simplesmente pegar a data atual. Então, date.today. Se eu rodar isso, ele vai me trazer a data atual, dia 21 do 10 de 29. 21 de ano 2021, do mês 10, o dia é dia 29. Então, exatamente o dia que nós estamos. Então, o data.today aqui a gente consegue fazer date.today, tinha que ser, porque o data também é uma instância de date, mas você pode fazer simplesmente date.today. Você não precisa criar uma instância para isso. Rodei meu código e ele me trouxe a data normalmente. Ok? E aqui agora nós temos alguns atributos de instância. Ou seja, se eu tenho uma data, por exemplo, aqui x é uma determinada data, eu consigo acessar separadamente cada um dos valores de x, como por exemplo, dia, mês e ano. Aqui seria year. Então aqui, x.day, por exemplo. Rodei o meu código, ele vai mostrar que nós estamos no dia 29. Agora tem x.month, que seria o mês. Qual mês que nós estamos? Mês 10. Depois eu tenho lá o ano, qual o ano que nós estamos? No ano 10... Opa, que eu não tinha atualizado ainda. Nós estamos no ano 2021. Então, a gente consegue acessar cada um dos valores da nossa data. x.day, x.month e x.year. Sempre lembrando que x tem que ser uma instância de date. Aqui, x, a gente criou uma instância de datetime.date através do from ISO format. Mas poderia ser, em vez de x, o data aqui, que a gente criou utilizando o date direto. Então, data.year, e ele vai me trazer o 2021 também. Tranquilo, né? Bem fácil, sem problemas. Vamos lá. Vamos continuar. A gente consegue também fazer um replace do nosso date. Então, vamos só copiar aqui. A gente até tem, né? Então, vamos fazer assim. Vou comentar esse x aqui. E agora vamos utilizar simplesmente o data. Vamos supor que eu tenho lá, beleza, o data, criei 2021 do 10 e o dia 29.
Vamos supor que eu quero trocar alguma coisa. Por exemplo, o ano, eu quero trocar o ano. Não quer, o ano mudou, passou o ano que vem, ou seja, a gente quer fazer alguma alteração nesse date time, ou seja, eu quero mudar o dia, ou o ano, ou o mês. Como que a gente faz isso? Utilizando o replace. Então a gente passa data.replace e agora eu passo o campo na qual eu quero trocar. Por exemplo, se eu passar year aqui, vai ser igual a 2022. O que vai acontecer? Apenas o campo ano aqui será trocado para 2022. Mês e dia permanece o mesmo. Então, se eu der um aqui, print data agora, e rodar o meu código, ele vai me trazer lá, opa, 2021. Calma aí, aqui... Aqui, print, data, replace. Agora vamos rodar 2022. O que acontece? Esse data.replace, ele não altera a data original, mas ele retorna uma nova data com aquele determinado valor. Então aqui nós temos uma data agora, ó. Qual que é o dia? 29, manteve o mesmo. O mês é o mês 10, manteve o mesmo. Qual que é o ano? 2022, que é o ano que eu alterei. Agora se eu mudasse aqui o day também, day vai ser igual ao dia 28. Voltou um dia... Agora meu dia passou a ser 28, ou seja, a gente consegue alterar aquele determinado date time, ok? Aquele determinado date, na verdade, date time não. Perfeito. Vamos para o próximo. A gente tem um weekday, a gente consegue saber em qual dia da semana nós estamos. Então aqui, vamos dar um comentário aqui. Por exemplo, eu quero saber o dia da semana, que é isso aqui é na segunda, terça, quarta, quinta, ou seja, essa data aqui que eu tenho está em qual dia da semana. Então a gente pode fazer usar essa função aqui pra gente. Então vou colocar um print data.weekday, abre e fecha parênteses, e ele vai trazer o dia da semana pra gente, mas ele vai escrever segunda, terça, quarta, quinta? Não, ele vai trazer 0, 1, 2, 3, 4 e assim por diante, ou seja, 0 seria segunda, 1 seria terça e assim por diante. Então, vamos rodar o nosso código e ver qual número ele vai trazer pra gente. E ele trouxe o número 4. Então, 0 seria segunda, 1 seria terça, 2 seria quarta, 3 seria quinta, 4 seria sexta. Hoje é sexta-feira. Perfeitamente. Então aqui o data.weekday ele vai trazer o dia da semana. Por exemplo, nossa, em 2023, 2025, no mês 11, no dia 19, vai ser qual o dia da semana? Vamos rodar nosso código no mês 2. Isso significa que 0 é segunda, 1 é terça, então vai dar numa quarta-feira, ok? Beleza, vamos para a próxima. Agora nós temos aqui o strf time. Ele pode converter a data para a gente. Então, por exemplo, eu já tenho essa data aqui, só que se a gente printar a data, como a gente já fez, ela não vai estar no padrão brasileiro. Então, aqui, o que eu posso fazer? Simplesmente dar um print em data.strftime e aqui a gente converte para o que a gente quer. Eu posso colocar qualquer coisa aqui, só que na onde eu colocar, por exemplo, porcentagem e um Y maiúsculo, significa que eu vou colocar o ano. Então eu quero mostrar através de 2 pontos. Poderia colocar tracinho, poderia colocar um T, poderia colocar 2 pontos. Eu gosto de 2 pontos. Então o ano, aqui a gente mostra primeiro dia, mês e ano, né? Então aqui eu vou colocar dia, 2 pontos, porcentagem M, depois 2 pontos, porcentagem e um Y maiúsculo. Então eu tô falando que eu vou mostrar, aqui eu coloco o dia, aí depois eu coloco 2 pontos, aí depois eu coloco o mês, aí eu coloco 2 pontos, aí depois eu coloco o ano. Se eu rodo meu comando aqui, tem lá, dia 19 do mês 11 do ano de 2025. Se eu quisesse trocar por um tracinho para separar isso daqui, poderia também. Agora ele colocou 19 do 11 de 2025 através de um tracinho. Isso porque a gente alterou a data aqui. Se a gente deixar eu coloco assim, data é igual a date.today. Pegar a data atual, rodamos o código dia 29 de 10 de 2021. A gente pode colocar aqui da forma que você quiser, você que manda. O D minúsculo se representa o dia, o M minúsculo representa o mês e o Y maiúsculo representa o ano, ok? Então vamos para o próximo. Terminamos aqui o conceito de date. Agora nós vamos entrar no date time. O date time é muito parecido com o date. O date não cria datas, agora o date time cria datas e horários. Eu posso criar, por exemplo, no dia 29 de 10 de 2021, às 11 horas, 10 minutos, tantos segundos, tantos milissegundos e por aí vai. Então aqui a gente pode criar a nossa date time. A gente pode simplesmente dar um Ctrl C aqui. Deixa eu só dar uma organizada aqui, né? Date time, beleza, a gente comenta isso daqui de novo.
Ctrl V. Então, from datetime, import datetime. E aqui eu passo o ano, o mês, o dia, a hora, o minuto, o segundo e o microsegundo. Perfeito. Aqui, se eu der um print em X agora, ó, print em X, eu vou ter um datetime, ou seja, eu tenho datas e horários. Então, vamos supor que eu quero pegar 2021, do mês 10, o dia 3, às 10 horas, 2, tananã, que eu colocar dia 29, vou pegar hoje. Beleza, 1 segundo e 2000 microsegundos. Rodei meu código e tá lá, ó, a nossa data e a hora exatamente como eu passei aqui agora. Então o datetime ele vai trazer tanto a data quanto a hora. Quando ele cria um espaço tanto de tempo em questão de datas, tanto também em questão de horas, ok, pessoal? Vamos lá. Aí o datetime ele também tem alguns métodos muito parecidos com o date, como por exemplo o today. Então se eu fizer assim, print datetime.today, ele vai me trazer a data e hora do sistema. Vou dar um clear aqui. Ele vai me trazer 2021 do 10 de 2029 e a hora que nós estamos, exatamente a hora que nós estamos. 21 do 2, 47 segundos, tananana, de milissegundos. Então, perfeito. Trouxe a data e a hora com o datetime.today. Tem também o datetime.now. Mas fala, Caio, o datetime.now parece estar meio parecido com o datetime.today, o retorno dele. Vou dar um print nisso daqui. Print. Rodamos o código. Quando eu executo o código, tem lá, 2021, tá praticamente a mesma coisa. Só que mudou é porque o tempo passou, então tá um pouquinho diferente. Mas aparentemente ele funciona da mesma forma que o today. Mas o now a gente pode passar o TZ aqui. Por exemplo, poderia passar o TC, poderia passar e a gente poderia mexer com o fuso horário, ok, pessoal? Mas a gente não vai ver fuso horário nessa aula ainda. Se vocês que tiverem interesse, comenta aqui, Caio, quero uma aula sobre fuso horário. Aí a gente entra nessa questão de fuso horário. Mas entendam que a diferença do today para o now é que o today não recebe parâmetro nenhum. O now você pode configurar algumas coisas, como por exemplo o fuso horário. Perfeito. Vamos lá. Depois nós temos o from ISO format, que é basicamente a gente já viu no date. Só que aqui a gente consegue criar data e horário através de uma string. Então se eu rodar aqui, ele vai me trazer uma data e um horário. Só que isso aqui vai ser do tipo datetime. Se eu fizer assim, x vai ser igual a isso daqui. Beleza, tira esse parênteses, eu der um print em type de x, ele vai ser um tipo datetime. Então a gente poderia fazer day, por exemplo. Rodei meu código. Calma aí. Deixa eu tirar isso aqui, o type. x.day, ele me traz 4. Perfeito? Que é o dia 4. Então, a gente pode utilizar através desse x aqui, a gente pode utilizar todos os métodos que a gente já viu e que a gente está vendo também, porque isso daqui é um objeto do tipo datetime.datetime. Perfeito, vamos para o próximo. Depois nós temos também o datetime, nós temos os atributos de classe, não os atributos de instância também, como o min e o max, ou seja, a data, o datetime máximo e mínimo que a gente pode utilizar. Então, print, deixa eu dar um Ctrl Z aqui. Vamos deixar do jeito que estava. Calma aí. Vamos deixar o print em x.day aqui. Depois eu subo no GitHub para vocês. Vamos dar um Ctrl V. Então aqui nós estamos criando... Não, calma, não era isso aqui que a gente estava não. Nós estávamos no mínimo e no máximo, né? Então vamos lá, print. Então aqui eu posso criar um datetime ponto.min. Ele vai trazer o datetime mínimo, que é esse daqui, 0001, 01, 01, 00000. Menor que isso você não consegue criar. E tem um max também, que é essa data e essa hora aqui. Maior que essa data e essa hora você não consegue criar de forma alguma, ok, pessoal? Vamos lá, e depois nós temos os atributos de instância, que é o year, month, etc. Ou seja, como a gente já viu aqui no x.day, a gente poderia colocar x.year. Rodamos o código, ele mostra... Aqui não tinha atualizado. Ele mostra lá o nosso ano, aqui, deixa eu comentar esse print aqui. Ele mostra que o ano é 2011, exatamente como a gente passou aqui. Aí aqui tem todos os que vocês poderiam utilizar. Year, month, day, hour, minutes, seconds e microseconds. Perfeito? Nós temos o datetime.time, datetime.date, datetime.time, datetime.replace, que a gente já viu também. Então, esses daqui a gente já viu. E nós temos o datetime.timetuple, esse daqui a gente não viu. Ele vai converter isso daqui numa tupla pra gente. Então, por exemplo, eu tenho lá, o x não é esse datetime aqui, então eu poderia fazer assim, ó. Print, vamos comentar esse print aqui agora, x ponto, e aqui a gente coloca time tuple. Vamos dar um Ctrl C aqui,
rodamos nosso código. Agora, quando eu pressionar Enter aqui, ele vai trazer um time.structTime, e aqui tem lá, year, mês, dia, hora, minuto, segundo, e assim por diante. Caio, mas pra que isso? Tá meio estranho isso daqui, parece que não tem utilidade nenhuma. Você consegue fazer isso daqui, ó, for e in range, e aqui no, não, for e in range não, for e in x.timetuple. Dois pontos, print i. Com isso, quando você roda o código, ele te itera sobre cada um dos elementos de data e hora que você tinha ali, que a gente já viu esses elementos aqui, ok? Então, ele torna um iterável quando você utiliza o time tuple, ok? Vamos ver o que mais que a gente tem aqui. Ah, então tá, beleza. Vamos supor que a gente tem aqui o dia de hoje. Beleza, então vamos pegar lá. X vai ser igual a datetime.today. Pegamos a data agora. Só que agora eu quero somar essa data com tantas horas, tantos minutos, tantos segundos. Quero ver quando que vai dar. Então eu vou pegar assim, ó. Y vai ser igual a time delta. Vamos lá. Day vai ser igual. Deixa eu pensar. 10 dias. Hours vai ser igual a 20 horas. E minutes vai ser igual... Não tá passando uma moto, você está atrapalhando. Em 10 minutos. E eu quero saber... Eu quero somar eu quero saber qual que é o tempo de hoje. Se eu pegar a minha data agora, que eu tô agora, e somar com 10 dias, 20 horas, 20 minutos, vai dar quando? Que dia que vai ser, que horas que vai ser e etc. Então eu poderia fazer print x mais y. Quando eu rodar meu código, é days aqui. Beleza. Rodei meu código, hours. Aí, beleza. Então, beleza. Que dia que vai ser? Vai ser dia 9/11/2021, às 5 horas da tarde, 18 minutos e 31 segundos. Perfeito, pronto. Já sei exatamente o dia que vai ser, a data da semana e etc. Aí, se eu quiser, quero saber isso daqui. Aí, lembra do... Cadê que a gente pegou aqui? Weekday. A gente pode simplesmente descobrir o dia da semana que vai ser. Ponto. Weekday. Rodamos nosso código. Isso aqui vai ser o dia 1 da semana. Significa terça-feira. A gente poderia criar x vai ser igual... Calma, x não. Semanas vai ser igual a segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. A gente pode simplesmente pegar isso aqui e falar semanas na posição disso daqui. Opa, dei Ctrl- aqui no meu VS Code. Semanas nessa determinada posição. Rodo o meu código e vai ser numa terça-feira. Ok? Beleza. Vamos lá. Depois nós temos a time. A time é meio que a separação da datetime com a time. A gente não tinha lá a datetime, o date era a separação do datetime e a gente pegou a parte do date. Aí nós temos agora o time. Se eu juntar o date com o time, eu teria o datetime. Então aqui a gente pode criar um time, um intervalo de tempo. Deixa eu só descer aqui. Então from datetime import time. E aqui a gente pode criar um intervalo de tempo. X vai ser igual... Só comentar esses códigos aqui. X vai ser igual a time. E aqui eu passo o tempo que eu quiser. Aqui eu estou passando 2 horas e o resto tudo zero, né? Vamos passar aqui. Ctrl C, Ctrl V. Então, beleza. Se eu der um print aqui, print X, rodo o meu código. E eu tenho lá exatamente a hora que nós criamos aqui. E aqui nós temos as mesmas coisas que a gente tem lá em cima. Então, nem vou rodar no meu código, porque está muito parecido com o que a gente já viu. Então, tem o min e o max, que é o tempo mínimo e máximo que você pode criar. O time resolution, que é a diferença mínima de tempo que você pode ter entre dois times. Time.word, time.minutes, time.seconds, time.microseconds, para você saber cada uma dos elementos que você tem ali daquela sua instância. O from isoformat, para você criar um tipo datetime.time através de uma string. E também o replace, que a gente já viu. A gente pode trocar qualquer tipo de dado aqui. Quero trocar o minuto, por exemplo. Só utilizar o replace
você troca como a gente já viu. É muito parecido com tudo aquilo que a gente já viu. Então, basicamente, quando você aprende sobre o time delta e o date time, para você entender sobre o date e o time, é meio que muito parecido. Praticamente eles têm as mesmas coisas. Um vai ter um pouquinho alguma coisinha a mais, um vai ter alguma coisinha a menos, mas a lógica, o princípio por trás é basicamente o mesmo, ok, pessoal? Então é isso, basicamente com isso a gente tem o nosso guia completo sobre datas e horários. A gente abordou bastante coisa, claro que não é tudo que a gente poderia abordar, a gente não abordou sobre o TC, Time Zone, por exemplo. Mas é isso daqui, se vocês quiserem, eu trago um vídeo específico sobre isso aqui no canal, ok? Então comenta aqui se vocês quiserem esse tipo de vídeo, ok? Então basicamente é isso, vou deixar o link desse material de apoio na descrição, junto com as nossas outras redes sociais, LinkedIn, GitHub, Instagram. Não esquece de ir lá e seguir a gente, não se esquece de se inscrever nesse canal aqui também para você receber mais vídeos como esse, ok, pessoal? Então é isso, um abraço, eu agradeço a paciência e presença de todos vocês e eu te vejo na próxima aula aqui do canal.